Eu acredito que a criatividade seja como um músculo. Porque não adianta eu chegar um dia super motivada, pegar o peso mais pesado que tiver e achar que eu vou sair forte no dia seguinte. Não funciona assim. A constância que importa é vir todo dia mesmo sem vontade e ainda assim praticar alguma coisa. É principalmente entender que o resultado demora para aparecer, porque ninguém chega na academia com o resultado no dia seguinte. E a criatividade funciona da mesma forma. Eu não tenho ideia genial todo dia. Eu não sento e sai tudo pronto. Na maioria das vezes eu só tô tentando. E quanto mais pressa eu tenho, mais travado eu fico, porque o meu processo de criar ele nunca foi rápido. E eu demorei a aceitar que talvez eu não seja uma pessoa que crie rápido. Mas isso não significa que eu não crie. A gente vive na era do imediatismo, onde tudo é urgente e todo mundo tem pressa de existir. A gente não quer mais passar pelo processo das coisas. Até porque a gente tem um aparelho em nossas mãos que consegue pular simplesmente a parte chata dos processos. E aí eu te pergunto, como tu quer ter ideias, como tu quer criar coisas novas, solucionar problemas, se sua mente não para nem um segundo? Se você está o tempo todo ocupado, respondendo, pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo. Bom, é isso que eu quero abordar nesse vídeo. Mostrar um pouco do meu processo criativo lento e te convidar a, talvez, desacelerar um pouco também. Ideia. Tudo começa com a ideia. Geralmente aparece quando eu não estou pensando em nada, tipo tomando banho, lavando a louça, almoçando. Ter esses momentos sozinha, sem estímulo, me ajuda demais a pôr a cabeça no lugar. Eu sei que parece óbvio, mas o ócio e o silêncio são os seus melhores amigos pra criar algo. Então, cara, vai fazer uma caminhada, vai brincar com o teu bichinho, vai ouvir uma música olhando pro teto. O que importa é se sentir relaxado e com a mente vazia, porque vai ser nesse instante que algo vai surgir. Tu não lembra quando tu era criança e tu tinha 1001 ideias do completo nada? Então, tá na hora de você se reconectar com nada novamente. Ah, e quando a ideia surgir, tu precisa anotar imediatamente. David Lynch fala isso melhor do que eu. We don't do anything without an idea. So they're beautiful gifts. And I always say, you desiring an idea is like a bait on a hook. Yeah. You can pull them in. And if you catch an idea that you love, that's a beautiful, beautiful day. And you write that idea down so you won't forget it. And that idea that you caught might just be a fragment of the whole, whatever it is you're working on. But now you have even more bait. Thinking about that small fragment, that little fish, will bring in more, and they'll come in and they'll hook on, and more come in, and pretty soon you might have a script, or a chair, or a painting, or an idea for a painting. But they come as in small... More often than not, small fragments. I like to think of it as in the other room, the puzzle is all together, but they keep flipping in just one piece at a time. Roteiro. Independente do que você esteja criando, você precisa de uma direção. E é nesse momento que o roteiro entra. O roteiro ele serve como um guia para juntar todos esses fragmentos de ideia que você teve. Ou seja, é a primeira pré-produção de verdade. Assim, pra mim, escrever roteiro é uma parte bem terapêutica, porque eu gosto de escrever o que eu devo fazer antes de ligar a câmera. Fora isso, tem outras questões do roteiro, né, que envolve também como que eu quero que a minha história siga. E assim, tem várias formas de você escrever um roteiro. Tem pessoas que escrevem só os tópicos do que quer dizer, porque conseguem se garantir na hora pra falar. Tem outras que fazem só partes visuais de como querem seguir. E tem aquelas que escrevem palavra por palavra, que nem eu aqui. E assim, dá trabalho? Dá. Mas é um tipo de trabalho que eu prefiro ter, porque eu não consigo só ligar a câmera e sair falando, porque eu ia falar muito, ia me passar, enfim, é melhor assim. Decupagem.
Dentro do tópico roteiro, existe uma parte que eu demorei a fazer, mas hoje eu não vivo sem, que é a decupagem. Que é basicamente dividir o roteiro em cenas, ângulos, planos, duração. Bom, eu acho que aqui vocês conseguem visualizar um pouquinho melhor. Aqui é a decupagem que eu fiz do meu último vídeo, que é eu descobri que meus sonhos não vão se realizar. E aqui, como eu falei, tá a parte da decupagem, né? Só que só tem um pequeno porém. Não faço muita questão da música por aqui, que eu prefiro fazer na pós. Mas vocês podem ver aqui, olha, tem a parte da minha fala. Essa seria a primeira vez que eu fazia o Enem e eu não fazia ideia do que me aguardava. E aí do lado tá escrito o que eu quero, né? Eu derrubo a apostila do Enem e abro ela começando a folhear, que eu fiz exatamente isso no vídeo. Do lado eu coloco o plano que eu quero, que no caso eu coloquei aqui o plano fechado. Aqui do lado está o número, que é a cena 26. E quando for gravar ela, eu pego o arquivo e já coloco aqui como cena 26. E assim tá todas as outras cenas, como vocês podem ver. Terminou com 53 cenas. Então é só pra vocês terem uma noção. Tudo que eu falei tá salvo aqui e com o que eu quero dizer do lado. Então isso me ajuda muito, assim, eu conseguir compreender, né, o que eu quero fazer, já que eu penso antes. E eu quebro a cabeça nessa parte, por ser justamente uma das partes mais importantes do vídeo, porque é como que eu quero representar visualmente o que eu escrevi. Então é basicamente isso. E óbvio que isso demanda mais tempo, mas é uma tarefa que ao mesmo tempo me economiza mais tempo depois. Eu não sei se isso fez sentido, mas a decupagem ela é usada bastante em set de cinema, set de filmagem, então assim, é mais uma preferência pessoal mesmo, mas eu recomendo bastante. Ah, lembrando também que eu tô mostrando um processo criativo em relação ao audiovisual, tá? Então, a maioria dessas etapas vai ser sobre o audiovisual, mas acredito que dê sim pra usar em outras atividades ou hobbies que você tem, porque o princípio é o mesmo. Então, continue aí no vídeo. Shot list. Bom, e falando em organização, aqui vem um grande pulo do gato. Antes de gravar, eu faço uma shot list, que é basicamente uma lista de tudo que eu preciso gravar e eu enumero todas as cenas, separando elas em locais e ângulos. Ou seja, tem cenas que eu consigo gravar de uma vez só. Então, para facilitar, eu já deixo anotado que dá para gravar tudo junto. Eu enumero elas de acordo com a ordem de aparição da decupagem. Então é um processo que um depende do outro para funcionar. E assim, eu tô ligada que nem todo mundo teria paciência de enumerar, anotar, separar bonitinho no papel. É uma parada minha, mas vai que ajude alguém que esteja precisando, sabe? Por isso que eu tô compartilhando como eu faço. E assim como a decupagem, a shotlist é bastante utilizada também no cinema. Então eles geralmente fazem uma shotlist no começo de cada gravação para saber se cada cena tá sendo ali gravada corretamente. Então assim, me ajuda bastante e eu acho que vale a pena também, que se você tá tendo problema com organização e tudo mais. Gravações. Agora finalmente vem a parte das gravações, que na teoria seria a parte mais divertida, mas na prática é complicado. Particularmente, é a minha parte menos favorita desse processo, porque eu geralmente demoro muito tempo, eu não sei como vai ficar, porque podem ter muitos problemas, pode ter problema de foco, pode ser que o color depois fique ruim, pode ser que na minha cabeça tinha ficado uma coisa e na hora ficou outra. É a parte que eu menos gosto de todas e eu morro de preguiça de fazer. Mas é uma parte necessária que não tem como pular, então é preciso fazer. Nessa parte específica eu não tenho muito o que falar pra vocês, porque eu já deixei tudo pré-anotado lá na decupagem e lá na shotlist. Então é basicamente seguir o que eu escrevi e tentar replicar o que eu imaginei. Mas como eu falei, muitas vezes fica diferente do que eu imaginei e isso faz parte. Então essa parte é confiar no processo e seguir em frente, porque é chato, eu não gosto e demora. Então, pré-montagem. Bom, lembra que eu falei da parte da shotlist? Agora vem a shotlist parte 2. Eu pego os arquivos que eu gravei, eu jogo lá no bruto, né? Como eu informei antes, eu jogo aqui no bruto. Aí eu faço color grading e aí o color grading eu transfiro para essa pasta aqui de cenas. Essa pasta aqui de cenas, eu vou enumerar elas de acordo com o que está lá no Notion. Ou seja, voltando àquela cena 26, tá dizendo aqui, derrubo a apostila do Enem e abro ela começando a folhear. Aí é que eu vou procurar qual que é. Aqui ó, cena 26, derrubo a apostila do Enem, que é tipo assim, entendeu?
Aí começa a folhear. Aí isso em todas as outras cenas, ó. Quais outras que tem? Olhando pro teto, não sei o que, cena 30. Às vezes eu coloco, quando representa várias cenas, eu coloco junto, tá vendo? Aqui dentro é a minha pasta do Premiere. Eu simplesmente organizo da forma mais que eu consiga entender possível, sabe? Aí, por exemplo, aqui vem a parte das cenas, né? Aí aqui as cenas já estão todas numeradas, então eu já sei a ordem que eu vou jogar elas. Aí eu separo também narração, separo em músicas. Então essa é a parte da pré-montagem que facilita demais e me ajuda demais também no processo, porque eu já pré-estabeleci tudo antes. Então a pré-montagem já é uma ajuda, porque na hora da montagem eu já sei exatamente a ordem que eu vou usar, já que já tá tudo organizadinho. Então é muito importante terem os seus projetos tudo organizado. Por mais que você ache que é trabalho demais, ajuda pra caramba. Até quando você for compartilhar esse projeto com alguém, a pessoa vai conseguir entender o que é cada coisa. Pode querer usar ele de novo e você pode não lembrar qual bagunça você fez. Então eu nomeie eles e deixa o mais organizado possível, que ajuda demais, assim. Edição. Depois desse longo processo, vem mais um processo que provavelmente é o mais longo pra mim. Porém é o que é o mais curto. E que dá o tchan da parada toda. Vou dizer pra vocês, a edição ultimamente tem sido a minha parte favorita do processo. Por mais que tenha bastantes partes que eu não gosto da edição, é muito divertido de fazer. Eu, pelo menos, eu me divirto muito. Eu gosto muito de pensar em algo e na edição transformar aquilo e ficar, às vezes, de uma forma totalmente diferente, mas legal. Então é uma parte que eu tô valorizando bastante, sabe? E se eu puder colocar todo o meu tempo na edição, eu coloco todo o meu tempo na edição, porque pra mim é a parte que eu mais me divirto fazendo. Eu poderia fazer um vídeo só mostrando como a minha mente funciona editando, porque parece que ela vai explodir a qualquer momento, sabe? Mas, se eu puder simplificar, eu começo com a montagem, eu jogo as cenas na ordem na timeline, depois eu insiro a narração ou o meu áudio por cima, pra eu saber como que eu tenho que cortar e montar o ritmo a partir disso. E logo em seguida eu escolho a trilha sonora. A trilha pra mim se tornou a parte mais importante da edição. Ela definitivamente diz qual a emoção eu quero transmitir e qual ritmo eu quero que o meu vídeo siga. Então eu passo um bom tempo pensando nela e construindo o ritmo do meu vídeo. E pô, sendo bem sincera, depois disso eu só sigo a minha intuição, assim. Na questão de overlays, effects, sound effects também. Cara, tudo intuição. De verdade. Não me perguntem de verdade, não me perguntem como eu sei, eu apenas sei. Eu sigo meu coração, meu feeling e é basicamente isso daí. E assim, nesse processo todo eu sempre tento deixar o mais organizado possível pra enganar minha mente fingindo que isso não é difícil ou demorado de fazer. Porque quanto menos informação tiver, melhor ela trabalha. Você ter um lugar fixo também pra você criar suas coisas é muito importante, porque a sua mente ela vai lembrar daquele local como local para você criar, local para você jogar suas ideias. Isso tudo é muito fundamental na hora que você for criar algo. Um ambiente limpo, organizado e um ambiente fixo para você sempre chegar e a sua mente já entender que aqui é o local que vai sair suas ideias, é aqui o local que você vai criar coisas, é aqui o local que você vai tirar as ideias do papel. Basicamente, esse é o meu processo criativo. Como eu falei, ele é bem lento, mas muito necessário pra mim. E muito necessário também eu seguir cada etapa, sabe? Pra eu conseguir ter o meu resultado esperado. Claro que eu tento também não ficar muito tempo em uma parte só, porque senão eu acabo demorando muito tempo. Que nem meu último vídeo, que eu demorei 3 meses produzindo. E eu sei, eu não preciso exagerar dessa forma. E é assim que eu penso e consigo me organizar melhor pra um vídeo. E eu curto muito a ideia de desacelerar e deixar as ideias fluírem de forma mais natural, sabe? De parar um pouquinho e refletir e pensar, caraca, como que eu quero levar isso? Como que eu posso deixar essa parte aqui mais interessante? Como que eu posso dar um toquezinho a mais, sabe? É sobre isso, é pensar um pouco fora da caixa e se permitir também tirar esse espaço seu, tirar esse tempo pra tu conseguir se reerguer suas ideias. A arte, ela não é o resultado. A arte é o processo, é o contexto, é uma história. É isso que faz uma arte ser uma arte.